Estamos começando o segundo bloco do programa Sem Cortes. Mais uma vez, mando um abraço para os meus patrocinadores, Farmavida, Arena do Carlão e Clínica Cisnando. Estamos aqui nesse papo agradável com o pastor Raul Saulo Pagung, é um nome um tanto diferente, né, pastor? Diferente. O pastor, não só o nome, o Raul tudo bem, o Saulo tudo bem, mas o Pagung é diferente mesmo, diferente, né? É, nascido em Laranja da Terra, Espírito Santo. É mais diferente também, né, o nome da cidade. Te confesso que nunca ouvi falar de Laranja da Terra, né? Mas existe, né? Existe. Ok. Reverendo, continuando o nosso bate-papo, vamos tratar agora um pouco de doutrinas. É claro que cada denominação tem a sua doutrina e a proposta desse segundo bloco é a título de informação, de esclarecimento. O que o luteranismo quer dizer por meio da doutrina da justificação pela fé somente? Sabemos que essa doutrina ela encontra sua raiz nos ensinos, nas ênfases de Martim Lutero. Mas explica para nós, o que de fato significa no luteranismo a doutrina da justificação pela fé somente? Esse assunto, né, foi o assunto principal da Reforma Protestante. Lutero tratou ele muito, né, principalmente a respeito de... Ele olha para Romanos, né, para definir esse conceito da justificação pela fé. E o que significa? Existem correntes teológicas que olham como a gente é justificado perante Deus, como a gente é aceito perante Deus. Deus olha para a gente lá do céu e fala assim, não, esse cara tem fé em mim, mas esse cara... Cadê as obras dele? Ele tem obras também? Isso daí é meio que com a mentalidade natural do coração humano. Assim, achar assim, pelo aquilo que a gente faz, né? Deus olha de determinada forma para o ser humano em si. E Lutero vai entrar com o seguinte conceito, com a seguinte interpretação a respeito de Romanos. Não. Quando Deus olha para o ser humano, ele não vai olhar para aquilo que você fez ou não fez primeiramente. A primeira forma de Deus olhar para o ser humano, ele vai olhar se você tem fé naquilo que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário. No seguinte sentido, se você crê que os seus pecados e você foi tornado alguém justo lá na cruz do Calvário, então Deus já te aceitou como filho dele. Sabe? Aí não vai depender do que você fazer ou não fazer para Deus te aceitar como filho dele. Não. Deus só vai olhar para a fé. Deus olha para o coração. E ele não olha para as coisas externas antes, primeiramente. Claro que a partir disso, a gente pode olhar para o texto de Tiago. Não, a fé sem obras é morta. Então o que Tiago está falando lá? Se a gente tem a fé em Deus no nosso coração, naturalmente vai vir as boas obras. Mas Deus não nos aceita por causa das boas obras, primeiramente. Não, Deus nos aceita por causa da fé no Filho dele. Que é a fé no Filho dele que nos torna justos perante ele. Ok. Pastor, agora vamos para um ponto um tanto polêmico. Diz respeito à questão da ordenação feminina. A igreja de confissão luterana ordena mulheres, certo? Certo. Já não é o caso da IELB. Isso? Ela não ordena. Ela não ordena. Por quê? Por quê? Essa é uma pergunta assim, né, que segue, não é de hoje, né, de muitos anos atrás, né, muito tempo. E ela segue, sem dúvida nenhuma, a história também do luteranismo. Por que a gente não ordena? Porque não tem uma definição assim, sabe? A igreja mesmo luterana, a IELB, ela não tem assim, um artigo onde ela bate taxativamente. A gente não ordena por causa disso, sabe? Ainda não se tem, né? Na sua doutrina em si. Mas qual que é a visão bíblica que a gente tem? Se a gente for olhar para a Bíblia, existem sim mulheres, né, que tiveram sua importância bíblica, né? A gente tem Ruth citada no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Paulo vai falar lá de vários líderes, né, que tinha nas igrejas lá. E sem dúvida, tinha mulheres, né, que exerciam um papel de liderança. Mas até onde esse papel de liderança a gente não sabe, né? Talvez poderia ser pastor ou fazer alguma coisa na frente da igreja. Talvez sim. Talvez também não, era só uma auxiliadora de alguém outro. Mas se a gente for olhar do início ao fim da Bíblia, o que a gente percebe? Que quem mais toma liderança é o homem. Deus deu ao homem, né, a liderança assim, no cunho religioso, vamos colocar assim. E por causa disso a gente segue a metodologia. Só que existe, né, escritos luteranos da seguinte forma. Se acontecer que em determinado contexto
não se tem a quantidade, vamos pôr, de pregadores, né, para pregar a palavra de Deus e dar continuidade, né, à mensagem cristã, e necessitar, então, que utilize mulheres, então pode ser, né, trazido para lá. Mas a princípio, não. A princípio a gente olha para a Bíblia e vê ali que os maiores líderes assim, né, são homens, né, e a gente tenta seguir ou deixar essa metodologia. Mas isso não quer dizer que, em caso de necessidade, talvez futuramente a igreja não opte, né, por também colocar na sua frente lideranças femininas, né? Então, reverendo, a igreja luterana, ela não ordena por não haver base bíblica, no entanto, ela reconhece o ministério feminino no sentido de que as mulheres podem desempenhar outras funções, outras atividades na igreja. É, igual você está falando, né? E, sem dúvida nenhuma, a igreja, ela não coloca no ministério pastoral, né? Mas ela, sem dúvida nenhuma, tem o quê? Tem várias lideranças femininas, e tanto é que coloca como cargo principal, né? Assim, liderança da juventude, liderança de servos, e assim vai, né? Ok. Reverendo, a maioria das igrejas no Brasil, claro, por uma influência do pentecostalismo e do neopentecostalismo, não tem por hábito e entendem que esse hábito tem a base bíblica, não batizam crianças. Mas, por outro lado, a igreja católica, a igreja presbiteriana e a igreja luterana batizam crianças. Por quê? Por quê? Nós temos o seguinte entendimento a respeito da interpretação bíblica, né, de textos bíblicos. A gente crê da seguinte forma. Existem interpretações bíblicas, né, mas eu não estou nominando igrejas aqui, né, mas que tem a seguinte coisa, não, o ser humano meio que nasce puro, né, e o meio vai o corrompendo no decorrer dos seus tempos, né, ou só chega a determinado momento da vida em que o ser humano começa a pecar. E a nossa visão bíblica não. A gente olha principalmente para Davi, né, outros textos lá no Antigo Testamento e Novo Testamento também, onde Davi vai dizer assim no Salmo 51, né, eu nasci em pecado e na iniquidade me concebeu minha mãe, né? Ou seja, ele está dizendo lá, isso é depois que ele comete o pecado com Batseba e manda matar Urias. Ele chegou à conclusão assim, da seguinte forma, meu Deus, como é que eu sou pecador? Às vezes a gente tenta se justificar, mas não, se eu olhar, desde o ventre materno lá, eu tenho esse coração corrupto. E a igreja crê e prega dessa seguinte forma, quando a gente nasce, a gente já nasce com um coração corrupto, um coração pecaminoso, um coração que necessita do perdão e da graça de Deus. Aí às vezes também existem interpretações assim, mas crianças são puras. Será que elas são puras? Você percebe duas crianças, às vezes de 2 aninhos brincar junto pela primeira vez, se não der bobeira, elas vão sair no tapa lá, né? Será que o pecado não está no coraçãozinho delas? Talvez elas só não expressam como os humanos conseguem expressar. E a gente olha dessa forma, não, o pecado está lá. E Deus mandou batizar todas as nações. E a gente entende como todas as nações, também as crianças. E aí outro texto bíblico assim, interessante, que causa divergência de entendimentos, é o seguinte. Existe um texto bíblico lá em Marcos, né, não sei se em Lucas também vai ter. Jesus estava lá, né, os pais queriam levar as crianças até Jesus, e aí os discípulos repreenderam os pais. Não, né, para Jesus não. Sei lá, talvez eles achavam que Jesus estava cansado, ou existia a conotação também que mestres religiosos na época, se tocassem pessoas impuras, né, era também, tipo assim, gerava uma conotação impura para aqueles que estavam vendo ele lá, né. E as crianças tinham meio que uma visão impura, né. Mas não sei, mas isso daí não vem à parte, né. Mas o que acontece? Jesus escuta aquilo, e ele repreende os discípulos e fala assim, não, deixe que as crianças venham a mim, porque o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Existem visões bíblicas que falam assim, não, a gente não deve batizar crianças, porque Jesus falou, o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Mas esse é um dos textos bíblicos que está na nossa liturgia de batismo. A gente interpreta da seguinte forma, não, Jesus diz, deixe que as crianças venham a mim, porque o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Sabe? São divergências. E a gente não, a gente entende o quê? Que o coração pecaminoso está lá na criancinha. E Deus quer levar o seu perdão. E uma das formas de Deus levar o perdão dele, levar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, levar para a pessoa, é através da forma do batismo. No batismo, essa pessoa é tornada filha de Deus. Então, por que não tornar essa pessoa o quanto antes, né? Filha de Deus e herdeira da salvação e com o perdão de Deus já no seu coração, né?
a gente não olha, né, que a pessoa necessita de um entendimento para racional, né, para receber o perdão de Deus. Mas uma observação, o batismo não salva. O batismo no luteranismo é um símbolo externo da graça de Deus? Não, ele não é um símbolo. Ele é considerado como uma coisa radical. É o modo de Deus salvar pessoas. E a gente crê que por meio do batismo, Deus está perdoando corações, Deus está gerando fé no coração das pessoas. Não é apenas um símbolo, é a ação de Deus, uma ação concreta. A gente acredita que por meio do batismo, Deus pode e sim vai gerar o coração, a fé no coração da criança. Uma vez eu fiz uma mensagem sobre esse texto que eu citei anteriormente, e aí eu faço uma afirmação assim, bem interessante, né? Claro que muitas pessoas talvez não vão estar de acordo com essa afirmação, que é minha, né? Mas eu falo assim, para mim, na minha perspectiva, é mais fácil Deus gerar a fé e mudar o entendimento, o coração de uma criancinha do que de um Raul de 26 anos aí, cabeça dura aí, que acha assim que não precisa de Deus, sabe? Mas são visões bíblicas. Pastor, mas a criança, ela vai crescer, quando atinge certa idade, é feita algum tipo de profissão de fé? Sim. Quando ela, na igreja, assim, o costume da igreja luterana, a partir dos 11 anos, né, até os 11 anos, né, é utilizado o quê? A escolinha bíblica, a escolinha dominical, né, que é todo sábado ou domingo, dependendo da congregação, né, a professora passa histórias bíblicas, são histórias bíblicas, né, e fala alguma coisa a respeito, mas a ênfase é o quê? Deixar as crianças conhecer daquilo que está escrito na Bíblia, aquelas histórias onde Deus está atuando, né. E é a partir dos 11 anos que aí é um estudo mais centrado, assim, que é a instrução de confirmandos, que a gente chama. E aqui em Tailândia eu estou utilizando, é até interessante. Na segunda turma tem 2 turmas, né? Uma turma eu utilizo um outro material, que é o material da igreja, né? Crescendo em Cristo. É muito bem trabalhado, né? A 18ª reedição, né? Do material. E que ele vai trabalhar os mandamentos, o credo, o Pai Nosso e algumas doutrinas básicas da nossa igreja. E aqui, o Catecismo Maior de Lutero eu trabalho com a segunda turma. E sem dúvida nenhuma, aqui tem conteúdo demais. Assim, é uma explicação de Lutero a respeito das principais normas de fé que a gente tem na Escritura Sagrada. Ele vai trabalhar os mandamentos, credo apostólico, essas coisas. E sem dúvida nenhuma, uma visão de Lutero, que ele escreve coisas aqui que são muito atuais, assim, é impressionante. E vale a pena. Se alguém não tem, né, quiser comprar ou ter, né, em sua mesa à disposição, vale a pena apenas ler, né? O reformador Martim Lutero. Ok. Muito obrigado, pastor Raul. Estamos terminando o segundo bloco do Sem Cortes. Daqui a pouquinho voltaremos com o terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí, pois voltamos daqui a pouco.